Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Raimundo observa, melancólico, o filho absorto diante do espelho enquanto ajusta pela enésima vez a gravata que usará no noivado com Bia. A imagem do rapaz, tão sério e distante, aperta o coração do pai. Ele se aproxima, pousa a mão no ombro de Beto e murmura que consegue enxergar nos olhos dele um desejo de estar em qualquer lugar, menos ali. Beto força um sorriso, garante que tudo não passa de nervosismo pré-cerimônia, mas Raimundo percebe a tristeza camuflada. Sabe que o filho ainda ama Beatriz e que cada passo rumo ao altar com Bia é uma ferida aberta. No salão principal da mansão Alencar, Maristela e a própria Bia fofocam sossegadas, longe dos ouvidos mais atentos. Com a taça de espumante na mão, a matriarca revela ter encontrado no cofre da família um relatório policial sobre um colar de esmeraldas e diamantes roubado anos atrás. Bia franze o senho espantada. Afinal, ninguém nunca lhe contara essa história. Maristela comenta que os rumores apontam para o mercado negro e que a joia jamais foi recuperada. Mas não imagina que, a quilômetros dali, o tal colar muda de mãos. Na feira de antiguidades do bairro, Jacira se encanta por um adereço exposto na barraquinha de Coralina, uma ambulante que garimpa peças em velhos casarões. Vê as esmeraldas faiscando ao sol e imagina como o brilho ficaria lindo no pescoço de Teresa em seus raros momentos de descontração. Coralina, alheia ao real valor da peça, pede uma quantia irrisória. Jacira, crente ter encontrado apenas bijuteria requintada, paga sem pechinchar e sai radiante, sem saber que leva consigo a joia cobiçada por tanta gente e a chave para futuros escândalos. Enquanto isso, no ateliê, Beatriz desfere palavras cortantes contra sua meia-irmã. Sustenta diante de Clarice que Bia vive de mentiras e manipulações e acusa a rival de encenar a devoção a Beto para conquistar dinheiro e status. Clarice, já desconfiada das mexidas de Bia, pede paciência, mas anota mentalmente cada detalhe. Pressente que logo precisará confrontar a moça. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual a nota que você dá para a novela até agora. E se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Mais tarde, Topete reúne coragem e, com um buquê de flores recém-colhidas, declara a Eugênia tudo o que sente. A jovem Cora, surpresa, mas não demora a aceitar o pedido de namoro, selando a promessa com um beijo tímido que faz o rapaz sentir o chão sumir sob os pés. No estúdio de pintura, Clarice procura Bia. Sem rodeios, exige que ela confesse as armações perpetradas contra Beatriz. As fofocas lançadas nos corredores da perfumaria carioca, os bilhetes anônimos, os remédios trocados que quase levaram a irmã a um colapso. Bia recua, ofendida, mas treme quando Clarice lembra conhecer os segredos dos Alencar melhor do que ninguém. Quase simultaneamente, Juliano, em conversa velada com Zélia, admite ter trocado os frascos de medicamento de Clarice meses antes, na esperança de mantê-la confusa e dócil. Sorri com a certeza de que ninguém jamais provará nada, mas o sorriso se desfaz quando Mônica irrompe no saguão da mansão. Ela puxa Zélia pelo braço e sussurra que duas mulheres misteriosas rondam a propriedade, fazendo perguntas sobre colares antigos e remédios adulterados. A notícia cai como raio. Cada um percebe que os pecados do passado começam a cobrar a conta, e que desta vez não haverá esconderijo seguro nem mentira capaz de conter a avalanche prestes a desabar. Juliano ultrapassa todos os limites quando decide transformar o maior medo de Teresa em arma de intimidação. Convencido de que a aproximação repentina entre a Ruiva e Clarice só pode significar que a memória da artista está voltando e, por consequência, sua longa teia de mentiras está prestes a ruir, o vilão resolve agir antes que seja tarde. Ele começa a vigiar Teresa com um zelo doentio. Nota cada saída ao lado de Clarice, os cafés rápidos com Beatriz, as conversas baixas com Beto e Ulisses. Cada sorriso cúmplice que avista reacende em Juliano o pavor de ser desmascarado. Incapaz de lidar com a possibilidade de perder o controle, ele invade o ateliê onde Teresa trabalha, escolhendo o ambiente mais íntimo dela para o confronto. A Ruiva tenta manter a postura profissional, fingindo surpresa pela visita fora de hora, mas Juliano não lhe dá tempo de elaborar desculpas. Sem rodeios, pergunta o que exatamente ela anda tramando com Clarice e que tipo de histórias as duas têm trocado. Teresa, desconfortável, afirma que tudo não passa de amizade, mas o olhar gélido do empresário denuncia que ele não acredita em uma palavra sequer.
É então que Juliano leva a conversa a um terreno sombrio. Ele puxa do bolso um simples guardanapo de papel, dobra-o calmamente diante dela e, com um isqueiro, ateia fogo ao objeto frágil. A chama pequena ilumina o rosto dele numa tonalidade quase demoníaca, enquanto Teresa paralisa. O gesto, aparentemente banal, carrega um significado brutal. Anos atrás, um curto-circuito causou um incêndio que quase matou Teresa e sua filha, Eugênia. A menina ainda guarda marcas de queimadura nos braços. Teresa, cicatrizes invisíveis na alma. Ao ver o papel arder, o cheiro de fumaça inexistente preenche a memória da ruiva. Ela sente de novo o estalar da madeira em brasa, o grito preso na garganta, o medo de perder a filha. Juliano não precisa dizer nada. A insinuação de que ele poderia repetir aquela tragédia ecoa alto o suficiente. Terrivelmente abalados, os joelhos de Teresa fraquejam. O transtorno obsessivo-compulsivo, mantido sob controle há meses, rompe a represa. Ela passa a esfregar as mãos de forma compulsiva, como se quisesse apagar o fulgor da chama que já se apagou. Jacira, que chega pouco depois para entregar telas, depara-se com a amiga em crise, esfregando panos na bancada, borrifando álcool onde não há sujeira, murmurando sobre fuligem imaginária. Alarmada, liga imediatamente para Alfredo. O apresentador, que vinha tentando manter a cabeça fria para não piorar a guerra contra os Alencar, ouve o relato e sente o sangue ferver. Minutos depois, ele surge na sede da perfumaria carioca, empurrando a porta com força suficiente para fazer todos os funcionários congelarem. Vai direto à sala de Juliano. Sem preâmbulos nem meias palavras, encara o rival e avisa, voz baixa e firme, que qualquer nova ameaça contra Teresa será respondida na mesma moeda, ou pior. Diz que já suportou calado o bastante e que dali em diante defenderá a mulher que ama com unhas, dentes e fogo se precisar. Juliano tenta sustentar o sorriso debochado, mas o lampejo de determinação no olhar de Alfredo faz o vilão perceber que, desta vez, cruzou uma linha que talvez não consiga recuar sem consequências. Clarice jamais imaginou que reencontrar a própria filha exigiria um plano digno de filme de fuga. Tudo começou quando, finalmente recuperada do apagão que a mantivera à mercê de Juliano, ela teve a ousadia de confrontá-lo. Bastou insinuar que lembrava de cada golpe arquitetado por ele para o marido. Em pânico, decidir interná-la à força num manicômio afastado, onde ninguém ouviria seus gritos de denúncia. O que Juliano não previu foi a lealdade silenciosa do Dr. Gregório. Entre uma medicação suspeita e outra, o psiquiatra percebeu que Clarice não era louca, mas refém. Movido por ética e por certa gratidão antiga, tramou a fuga. Numa madrugada chuvosa, guiou a paciente por um corredor de serviço, atravessou os fundos do hospital e a instalou num furgão. Horas depois, deixava-a a salvo no orfanato que Dona Carmen mantém em Petrópolis, um casarão secular envolto por jardins onde as crianças brincam ao som de sinos de vento. Ali, Clarice se refugiou, sentindo pela primeira vez em meses o alívio de respirar ar livre sem receio de grades. Só que a liberdade trouxe outro peso, a saudade dilacerante de Beatriz. Dormia e acordava imaginando o semblante da filha, as perguntas que a menina faria, o medo que certamente sentia ao ver a família desmoronar. Temerosa, pediu a Carmen que mantivesse segredo absoluto. Nem mesmo as crianças podiam saber o nome verdadeiro da tia Clara. Ainda assim, depois de uma semana de silêncio, cedeu ao impulso. Telefonou para Beto, único aliado capaz de trazer Bia sem levantar suspeitas. Beto aceitou de imediato. Marcou o encontro para um domingo, quando Juliano estaria numa convenção da perfumaria carioca. Na véspera, Clarice e Carmen vasculharam cada aposento, escondendo retratos antigos, cartas e rascunhos de quadros. Qualquer pista que ligasse a recém-recuperada artista plástica ao passado luxuoso na mansão Alencar. Queriam que, se o pior acontecesse, ninguém pudesse acusar o orfanato de cúmplice. Quando Bia atravessou o portão, Clarice sentiu as pernas fraquejarem. Abraçaram-se longamente, num choro que misturava alívio e culpa. Logo, porém, a mãe conteve o ímpeto de contar tudo. Limitou-se a dizer que pedira a separação de Juliano e precisava permanecer escondida até as coisas se acalmarem. Bia, confusa, jurou que guardaria segredo. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Juliano observa Clarice com olhos de falcão enquanto a tarde cai sobre o Rio de Janeiro de 1967.
O casarão em estilo Art Deco, herança da família Alencar, ecoa com o chiar da vitrola que toca Águas de Março, recém-lançada e já onipresente nos salões boêmios da Zona Sul. Clarice desliza pelos corredores, os cabelos presos num coque elegante, carregando um grande rolo de lona enrolado em fio de juta. Diz que se trata de lembranças do ateliê, mas Juliano, cuja ambição lateja mais alto que o coração, enxerga naquilo um segredo que ameaça seus planos. Ele faz questão de acompanhar cada passo da esposa, fingindo admiração, embora sua expressão denuncie a suspeita incessante. Na manhã seguinte, Clarice visita Teresa, sua confidente desde os tempos do Colégio Sion. Elas se encontram num terraço ensolarado, onde vasos de samambaias balançam ao sabor da brisa marítima. Clarice desenrola 2 telas e deixa que o pigmento vibrante conte o que as palavras escondem. Pinceladas de vermelho carmesim e azul ultramar formam retratos semi-abstratos de uma menina de olhar doce. Imagem que Teresa reconhece de imediato como Bia, ainda bebê, antes da separação trágica. Teresa prende o fôlego, sentindo de novo a velha culpa por ter ajudado Juliano a encobrir o paradeiro da criança. É a arte que me devolve a minha filha, sussurra Clarice, a voz trêmula, mas firme, decidida a recuperar tudo o que lhe roubaram: tempo, memória, maternidade. Enquanto isso, no escritório da perfumaria carioca, Vera, secretária antiga, de coque impecável e óculos gatinho, aproxima-se de Celeste com uma xícara de café forte. A moça, que ainda veste luto discreto pela mãe, segura um telegrama. Raimundo, seu pai, aprova o noivado com Eduardo, o jovem engenheiro. Os olhos de Celeste brilham, mas Vera percebe algo mais no fundo. Um medo. Vera se inclina e, em voz baixa, lembra-lhe que, numa família dominada por Maristela e Juliano, nenhum amor floresce sem espinhos. Celeste ouve, mas a chama da esperança que Eduardo acendeu em seu peito mantém-se teimosa. Na boate Night and Day, Beto cavaqueia com Jorginho, o pianista, entre goles de whisky Old Eight. Ele se queixa de que Clarice não acredita na história dele sobre Bia. A menina está viva, eu sinto, Jorginho. Mas cada vez que toco no assunto, ela lembra das armações de Juliano e se retrai. O sax rasga o ar com um chorinho, e Beto, já trôpego, encara o espelho atrás do balcão, perguntando-se se algum dia conseguirá proteger aquela que ama da teia venenosa dos Alencar. No casarão, Juliano ajoelha-se para amarrar o cadarço, quando nota um traço cintilante de tinta azul ultramar na sola do sapato de Clarice, esquecido ao pé da cama. O coração dele dispara não de paixão, mas de cálculo. Se Clarice voltou a pintar, ela pode ter recuperado mais do que a técnica. Pode ter recuperado memórias suficientes para desbaratar suas mentiras. Ele engole a raiva, estampa um sorriso e guarda o sapato como prova silenciosa. Do outro lado da cidade, em Santa Teresa, Sérgio atravessa o Arcos da Lapa, sentindo o peso da saudade de Jacira. Desde que a modista soube das falcatruas do rapaz com Juliano, sumiu sem deixar endereço. Sérgio, que jamais cogitou amar alguém além de si mesmo, descobre agora que Jacira era seu norte. Ele procura em botequins, ateliês de costura, nos ensaios de escola de samba, mas encontra apenas retalhos da presença dela. Um esboço de vestido, um alfinete esquecido, uma risada distante que se confunde com o batuque dos pandeiros. À noite, Juliano convoca Teresa ao salão principal, onde lustres de cristal derramam luz ocre sobre tapetes persas. Diante de Maristela, Basílio e Zélia, ele faz rolar a bomba. Insinua que Clarice guarda segredos na ala interditada do porão. Teresa, pressionada, tenta desvencilhar-se, mas Juliano estreita os olhos e sibila. Você sabe mais do que diz, minha cara. O silêncio dela é confissão suficiente para atiçar as chamas da desconfiança. Clarice, que surge atrás das colunas, ouve tudo e sente o gelo da traição percorrer-lhe a espinha. Maristela, sempre impecável em tailleur Dior, assiste a cena com frieza calculada. Quando o relógio marca meia-noite, ela dá ordem a Basílio. Zélia não serve mais aos nossos propósitos. Providencie a demissão. Basílio acata sem pestanejar. Embora soubesse que, ao dispensar a governanta,
arranca a última raiz de lealdade que o ligava ao passado humilde. Zélia recebe o aviso enquanto supervisiona o polimento da prataria. Ela mantém a postura, mas seus olhos incendiam-se de rancor. Bia, agora mocinha de franja pesada e saias rodadas à la Brigitte Bardot, decide bater à porta da antiga amiga Celeste. Chega com um ramalhete de lírios recém-colhidos e a máscara da ingenuidade. Senti saudades, diz, oferecendo um sorriso que não alcança os olhos. Mas Eugênia, a governanta, posiciona-se à frente de Celeste como uma muralha. Ela lembra o que Bia fizera. O boato maldoso que quase destruiu a reputação de Celeste na sociedade. A visita termina em frieza cortante, com Bia saindo antes que a dor de não ser perdoada a faça perder a pose. No Salão Dourado do Copacabana Palace, Maristela reúne-se a rabinos de influência e ao colunista Ibrahim Sued para anunciar. O casamento de Beto e Bia será em 30 dias, aqui mesmo, sob os holofotes que nossa família merece. Beto, que acompanha a noiva a contragosto, sente o estômago revirar. Ainda ecoa na cabeça dele a convicção de que Bia mente sobre a morte de Clarice. Mas a orquestra inicia um chá-chá-chá, os flashes de câmeras explodem e Juliano brinda ao futuro como se nada pudesse interferir. Na madrugada, Zélia reúne-se em segredo com Juliano na garagem iluminada apenas por um lampião. Entre latas de tinta e tábuas esquecidas, ela mostra o sapato manchado. Clarice voltou a pintar. Isso significa que ela lembra. Juliano aperta o couro do sapato, sentindo a textura fria da ameaça. Se ela expuser essas telas, tudo desmorona. Nosso casamento arranjo, a presidência da perfumaria, a fortuna. Ele ergue o olhar e ordena. Nada de quadros. Nada de testemunhas. E, se necessário, nada de Clarice. Mas o que Juliano não percebe é que, naquele instante, Clarice vira a última pincelada em uma grande tela escondida no sótão, alugado em Santa Teresa. Sob a luz amarelada de um lampião, ela retrata uma criança de cabelos cacheados, segurando um colar Mystic Necklace, talismã que pertenceu à bisavó Valentina, e assina com o nome de batismo que renega há anos, Clara Valentina. Cada traço é um grito por justiça. Cada cor, um elo perdido entre mãe e filha. Ao terminar, ela enrola a tela, enxuga o suor e decide que no vernissage clandestino do restaurante Beco das Garrafas revelará tudo ao mundo. Enquanto isso, Sérgio finalmente encontra Jacira no ateliê improvisado da Portela. Ela corta tecidos azuis e brancos para fantasias de passistas quando o vê. Ele implora perdão, promete denunciar Juliano e libertar Clarice. Jacira, altiva, lembra-o de que promessas vazias não bastam, mas ao notar a amargura genuína nos olhos dele, oferece-lhe uma chance. Traga provas. Mostre-me que é capaz de dar voz à verdade. No topo do Morro da Urca, Juliano marca encontro com Basílio e Maristela. A brisa salobra que sopra da Baía de Guanabara, eles tramam o próximo movimento. Basílio sugere destruir as pinturas. Maristela prefere algo mais elegante. Casar Bia com Beto e isolar Clarice num sanatório sob pretexto de esgotamento nervoso. Juliano sorri, satisfeito. Um destino apropriado para uma mulher que vive no mundo da lua. Mas a cidade move-se ao ritmo da bossa nova, e segredos não ficam presos nos porões por muito tempo. Na noite do vernissage, Teresa, movida pelo peso da culpa, entrega a Sérgio um maço de cartas trocadas entre ela e Juliano nos anos 50, correspondência que comprova o sequestro de Bia. Sérgio corre até o Beco das Garrafas, onde Clarice expõe suas telas sob luzes coloridas e improvisos de João Gilberto. No instante em que Clarice revela o quadro manifesto, Juliano irrompe pela porta, mas encontra um público extasiado diante da obra que une arte e denúncia. Celeste, ao lado de Eduardo, assiste emocionada. Beto, escondido atrás de uma coluna, sente o coração enfim pulsar no compasso certo. Zélia, demitida mais livre, junta-se a Basílio apenas para sussurrar-lhe que a festa acabou, desta vez, para eles. Maristela, pálida, percebe que o casamento apressado não deterá o escândalo.
E quando Clarice ergue a voz para declarar que busca sua filha, um coro de testemunhas se forma. Sérgio entrega as cartas. Teresa chora e confirma tudo. Jacira surge com documentos sobre a transferência ilegal de Bia. Juliano tenta falar, mas a polícia já atravessa o salão, convocada por uma denúncia anônima. O telegrama que Vera enviara discretamente do escritório. Enquanto algemas reluzem sob a bola de espelhos, a canção Chega de Saudade sobe no volume, como um presságio de libertação. Clarice encara Juliano sem medo, as mãos ainda manchadas de tinta, símbolo de uma verdade que nenhum poder ou mentira consegue apagar. Nasce ali não só a ruína dos Alencar, mas o renascimento de Clarice. Pintora, mãe, mulher dos anos 60 que desafia convenções e ergue, em cores vivas, a própria liberdade. A história não termina com um ponto final. Ela segue pulsando nos becos iluminados por neon, nos acordes de violão à beira-mar, nos corações que trocam medo por coragem. Clarice dará mais um passo decisivo na reta final da novela das 6, Garota do Momento. Em uma tentativa corajosa de desvendar de vez os segredos do seu passado nebuloso, ela aceitará se submeter a sessões de hipnose com o objetivo de lembrar o que realmente aconteceu na noite trágica em que Valéria foi assassinada. Desde que recobrou parte da memória, Clarice tem vivido com um peso no peito. Flashes confusos e desconexos da noite fatídica em que viu a morte de Valéria, mas sem conseguir organizar os acontecimentos em uma linha de tempo clara. A dor da incerteza e a pressão dos que a cercam apenas aumentam o seu tormento, especialmente depois que Juliano, seu marido, resolve jogar sujo e plantar uma semente de dúvida em sua mente. Juliano manipula Clarice e lança suspeitas sobre ela. Sabendo que Clarice já começou a montar o quebra-cabeça de seu passado, Juliano se antecipa e dá um golpe psicológico pesado. Em uma conversa tensa, ele acusa a própria esposa de ter sido a responsável pela morte de Valéria. Com frieza, sugere que ela está reprimindo a verdade por medo de encarar a culpa. Você viu o que fez, Clarice? Foi você. Você a matou, mesmo que não queira admitir, diz ele em tom calculado. A acusação abala Clarice profundamente. Mesmo desconfiando das reais intenções de Juliano, ela começa a se questionar. E se for verdade? E se ela perdeu o controle? E se, no calor de uma discussão, algo realmente grave aconteceu? Angustiada, ela desabafa com Beatriz, sua filha, e com Glorinha, que tem sido uma das poucas aliadas em quem ainda confia. Beatriz tenta acalmá-la, lembrando que a mãe passou por um trauma terrível e que as lembranças que vêm à tona podem estar distorcidas pelo medo e pela manipulação de Juliano. Mas nem isso é suficiente para afastar a dúvida que agora a corrói. Teresa propõe a hipnose como solução. É então que entra em cena Teresa, a espirituosa e sensível amiga de Clarice, com uma proposta inesperada. Observando a aflição crescente da ex-desmemoriada e determinada a ajudá-la, Teresa sugere que ela experimente sessões de hipnose. Uma ferramenta terapêutica que, segundo ela, poderia ajudá-la a acessar partes da memória ainda bloqueadas pelo trauma. Você já tentou de tudo, Clarice. Talvez agora seja a hora de tentar algo diferente. Deixar o inconsciente falar, aconselha Teresa com doçura e firmeza. Clarice, inicialmente relutante, acaba aceitando a ideia, movida pela urgência de conhecer toda a verdade, mesmo que isso implique encarar o pior. É Teresa também quem faz a ponte com o profissional que conduzirá as sessões, o charmoso Dr. Gregório, neurologista e hipnólogo renomado, que já ajudou outras pessoas a recuperar lembranças enterradas nas profundezas da mente. O início das sessões e os primeiros bloqueios. Na primeira sessão, Clarice se mostra tensa, insegura. Gregório a conduz com paciência e empatia, explicando que a hipnose não é uma fórmula mágica, mas sim uma jornada gradual. Durante o transe, ela volta a sentir a angústia daquela noite. O som do bonde se aproximando, a correria, os gritos abafados e a imagem de Valéria caída no chão do escritório de Juliano. Mas tudo ainda está envolto em névoa, como um sonho confuso e inquietante. Acordando do transe, Clarice se sente frustrada. Esperava sair dali com todas as respostas, mas tudo o que consegue são fragmentos desconexos que mais confundem do que esclarecem. Gregório, no entanto, a tranquiliza, dizendo que isso é comum nas primeiras sessões e que, com o tempo, as peças começarão a se encaixar. Sua mente está começando a abrir as portas certas, Clarice. Mas é preciso paciência.
diz ele com um olhar firme e acolhedor. À medida que as sessões avançam, Clarice e Gregório vão criando um laço mais profundo. O médico, com seu jeito calmo e atento, desperta nela uma sensação de segurança há muito esquecida. E Teresa, percebendo a faísca entre os dois, não perde tempo em dar aquele empurrãozinho típico das boas amigas. Esse doutor é um gato e ainda por cima é gentil. Você precisa parar de sofrer por quem só te faz mal, Clarice. Vai viver, incentiva Teresa com um sorriso maroto. Clarice, mesmo ainda ferida pelas decepções do passado, começa a sentir algo diferente por Gregório. Em meio a tantas sombras, ele se torna uma espécie de luz, alguém que não a julga, mas a ajuda a enfrentar seus próprios medos. O que começa como uma relação terapêutica logo ganha contornos mais íntimos, ainda que sutis. Um toque demorado, um olhar que se prolonga além do necessário. O clima entre eles vai esquentando, mesmo que nenhum dos dois dê o primeiro passo. Ainda. Em uma das sessões mais intensas, Clarice consegue finalmente lembrar de algo importante. Ela vê Valéria discutindo com alguém dentro do escritório de Juliano. O rosto ainda é uma mancha na sua memória, mas não era ela quem gritava. Era Valéria. E havia outra voz masculina envolvida. Um novo personagem entra na equação, e Clarice começa a desconfiar de que Juliano pode ter mais culpa no cartório do que está deixando transparecer. A revelação deixa Clarice ainda mais determinada a continuar o tratamento, mesmo com o medo constante do que ainda pode descobrir. Cada memória recuperada é uma vitória e um risco. Com os sentimentos à flor da pele, a verdade prestes a vir à tona e a tensão aumentando em cada capítulo, a pergunta que fica é: Clarice conseguirá provar sua inocência? Ou cairá na armadilha de Juliano e acabará levando a culpa por um crime que não cometeu? Garota do Momento entra em sua reta decisiva prometendo fortes emoções, com Clarice se reinventando mais uma vez, agora como detetive de si mesma, enfrentando os fantasmas do passado para finalmente encontrar paz. E quem sabe, um novo amor. O clima se intensifica com uma sucessão de confrontos, revelações bombásticas e emoções à flor da pele. Clarice, cada vez mais determinada a descobrir a verdade por trás da morte de Valéria, decide sondar Maristela. Em uma conversa tensa, ela traz o nome da falecida à tona, observando com atenção cada reação da matriarca dos Alencar. Maristela tenta manter a compostura, mas um leve tremor em suas mãos denuncia o desconforto. Clarice sente que está perto de descobrir algo, mas sabe que deve ser cautelosa. Enquanto isso, Basílio dá um importante passo para garantir que sua verdade venha à tona. Ele apresenta documentos e fotos que comprovam a autenticidade de seu casamento com Maristela, frustrando os planos de quem tenta deslegitimar sua posição. A revelação causa burburinho nos bastidores da perfumaria carioca, e Maristela, encurralada, percebe que não poderá mais negar o vínculo que a une a Basílio, vínculo esse que agora ameaça abalar a imagem que construiu com tanto zelo. Paralelamente, Celeste, cada vez mais pressionada pelas mudanças em sua vida, decide se abrir com Lígia. Em um momento de vulnerabilidade, ela revela estar grávida de Edu. A notícia pega Lígia de surpresa, mas, longe de julgamentos, ela acolhe a jovem com carinho e compreensão. Emocionada, Celeste rompe uma barreira que a impedia de se sentir parte da nova família. Pela primeira vez, ela chama Lígia de mãe, arrancando lágrimas da mulher, que a abraça com ternura e promete estar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Mas nem todos os laços estão sendo fortalecidos. Após ser desmascarada por Basílio, Zélia deixa claro que agora o considera um inimigo. Em um embate carregado de tensão, ela encara o empresário com frieza e jura que ele pagará por tê-la confrontado. Você cavou a própria cova, Basílio. Não descansarei até destruir você. Dispara, antes de sair com o olhar carregado de vingança. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer, garota do momento. Mais tarde, Clarice toma coragem e compartilha com Beatriz a verdade sobre Valéria. A jovem ouve em silêncio, tentando processar o que acaba de escutar. Quando entende que sua mãe biológica pode ter sido vítima de uma armação, Beatriz se abala profundamente, mas é rápida em tomar uma decisão. Pede a Basílio que proteja Clarice a qualquer custo. Se algo acontecer com ela, nunca vou me perdoar. Eles são capazes de tudo, diz, referindo-se aos Alencar com desconfiança. Enquanto isso,
Anitta, percebendo o abatimento de Celeste, decide confrontar Edu. Exige que ele seja mais presente e se responsabilize de forma plena. Ela está carregando um filho seu e ainda precisa lidar com o julgamento de todos. Você tem ideia do peso disso? Questiona com firmeza. Edu, envergonhado, promete se redimir e garantir que Celeste não enfrente essa fase sozinha. No colégio, Beatriz enfrenta uma dolorosa realidade. Suas amigas a estão evitando, influenciadas por fofocas que envolvem sua família e sua origem. Sentindo-se sozinha, ela procura Ronaldo e pede ajuda. O rapaz, sempre fiel, se mostra disposto a estar ao lado dela, reforçando o laço de amizade, ou talvez algo mais, que cresce entre os dois. O episódio termina com uma revelação que pode virar o jogo. Basílio, munido de provas e determinado a abrir os olhos de Maristela, decide contar a verdade. Juliano, seu próprio aliado, está dopando-a há semanas. Você sente essa confusão, esse cansaço fora do normal? Não é imaginação sua. Juliano está te drogando, Maristela. E você precisa reagir antes que seja tarde demais, afirma, deixando-a em choque. Maristela, abalada, se dá conta de que talvez tenha sido manipulada o tempo todo por quem dizia protegê-la. Com emoções à flor da pele, alianças sendo formadas e máscaras caindo, Garota do Momento se aproxima de um ponto de virada. As peças começam a se mover com rapidez, e o tabuleiro da história promete surpresas ainda maiores nos próximos capítulos. O que era para ser um dia de emoção, amor e reconciliação acaba ganhando contornos de tensão e constrangimento em Garota do Momento. Após tantas provações e desafios, finalmente chega o tão esperado casamento.